Alô, muito boa noite a todos, que a paz de Cristo inunde os vossos corações. Mais uma vez, nesta quinta-feira, aqui do Algarve, da cidade de Lagos, iria dizer que literalmente para várias partes do mundo de expressão portuguesa. Hoje a minha esposa não me pode acompanhar, ela costuma sempre dizer como está a imagem, como está o som. Ela está neste momento a fazer um curso, uma pós-graduação. Na realidade ela está a fazer 2 pós-graduações e neste momento está a ter aulas online, não é? E de maneira que ela não vai poder me acompanhar. Mas eu conto consigo, conto com você que me está a escutar, no sentido de me poder dizer qualquer coisa, como está o som, como está a imagem, e assim poder interagir comigo, colocando um like, seja o que for. E depois no final, se esta mensagem o abençoar, partilhe no seu Facebook, partilhe pelo WhatsApp, das várias modalidades que há para hoje estendermos a palavra de Deus para várias partes do mundo. Nesta noite, Alexandra, boa noite. Nesta noite eu queria dar 2 palavrinhas, uma dizendo à Bruna, que retornou ao Brasil, e ela e a sua família, que foi um gosto tê-la na nossa comunidade, e sabemos que ela irá escutar esta mensagem, porque ela quer continuar conectada a nós, para ir continuando a acompanhar a palavra de Deus. Georgiana, boa noite também, bem-vindo nesta noite. Então eu queria daqui mandar um beijo muito grande e desejo de muito sucesso à Bruna, que por causa desta pandemia teve que retornar ao Brasil. O marido ficou sem trabalho, ela não conseguia exercer a advocacia aqui, de maneira que retornaram à terra, e é sempre agradável poder voltar para junto da família. Daqui também dizer que estou muito feliz porque eu tenho um cunhado que atravessou um momento difícil, é o único cunhado, meu querido César Moreira Alves, alguém muito especial para mim, como um pai para mim, e atravessou momentos muito difíceis, e felizmente esta semana ele já conseguiu engordar 2,5 kg, e toda a família está muito feliz. Daqui um beijo grande ao meu querido cunhado. Também boa noite, Lana, bem-vinda, obrigado pelo vosso feedback. Hoje eu queria partilhar uma mensagem cujo título é Quando os maus dão coisas boas. O título desta mensagem, eu andei a pensar que título daria a esta mensagem, e depois de muito pensar, entendi que este seria o título correto: Quando os maus dão coisas boas, não é? E no decorrer da minha mensagem você irá então perceber quem são esses maus que dão coisas boas. Mas eu iria suportar esta mensagem, fundamentar esta minha mensagem, começando a ler Lucas 11. Vou ler do versículo 1 aos versículos 13, ao versículo 13. Começa pela oração do Pai Nosso. Lionel, Maria Marques, Lúcia, bem-vindos também. Começa com a oração do Pai Nosso e diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De seguida, Jesus não ficou por aqui. Jesus continuou. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães,
Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus amigos comigo também já estão deitados. E os meus filhos, não os meus amigos, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, são palavras de Jesus, eu vou repetir: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Oremos pedindo a bênção de Deus. Raquel, Sónia, Dacimar, Maria Marques, vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Pai. Pai amado, Pai Santo, te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos porque Tu deixaste esta carta para nós, que nos ensina os princípios da vida eterna. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o grande mestre, o grande ensinador e o grande consolador e inspirador, aquele que escreveu e inspirou as Escrituras, possa falar aos nossos corações, e aquilo que eu não souber explicar, Tu, Santo Espírito, que possas ser Tu, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, a falar e a instruir-nos. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, reparem que Jesus foi desafiado a ensinar os seus discípulos a orar. Os seus discípulos sabiam que João Batista tinha ensinado os discípulos de João Batista, os seus próprios discípulos, a orarem. Então eles estavam assim um pouquinho enciumados. Diz: ó Jesus, os discípulos de João Batista já sabem orar e tu ainda não nos ensinaste a orar. E é deste pedido, deste desejo dos discípulos aprenderem a orar, que nasce um dos ensinamentos mais belos que existem nas Escrituras, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não necessita ser necessariamente todos os dias repetida, mas ela tem ingredientes que nos ensinam claramente a oração que toca no coração do Pai, que agrada ao Pai, que é respondida. Sabemos que a primeira parte, eu não vou falar do Pai Nosso, só dar aqui 2 ou 3 pinceladas. Sabemos que a primeira parte do Pai Nosso é toda dirigida ao Pai, o reconhecimento de quem o Pai é, um Pai santo, um Pai, não um padrasto, um Pai amoroso, um Pai maravilhoso, um Pai que está atento e que ensina os seus filhos a dirigirem-se a Ele e a dizerem: ó Pai. A segunda parte da mensagem, simplificando e resumindo, Jesus ensina os seus discípulos a pedirem 3 coisas. A primeira coisa é pedirmos o pão de cada dia. Por que o pão de cada dia, Maria Fernanda e Susana Calado? Porque, de uma forma muito especial, a vida, nós só temos o hoje e nós só precisamos comer a refeição de agora. Não é verdade? Só temos o agora. E se todos os dias nós tivermos o pão de cada dia, obviamente nós
teremos aquilo que nós necessitamos. Depois, Jesus ensina a pedir o perdão. Perdoa-nos. E é interessante que nesta oração Jesus nos ensina também a pedir uma coisa que todos os dias devíamos pedir: que o Pai nos livre do mal. Nós estamos rodeados de mal, e muitas vezes, não é, sem que nós possamos dar conta, há um acidente, há um desastre, há uma doença, há uma má escolha, há más pessoas às vezes que nos rodeiam, e nós precisamos todos os dias dizer: ó Deus, livra-me do mal, livra-me que eu seja objeto do mal, que alguém me faça mal, que alguma coisa me faça mal, mas também livra-me a mim de cometer o mal contra o meu próximo, contra ti até, não é? Quando eu cometo mal contra o meu próximo, eu cometo contra Deus, porque o Pai ama o meu próximo como me ama a mim também. Então, Jesus, na oração do Pai Nosso, ensina-nos a nós a dirigirmos-nos diretamente a Ele em oração. Esta é, não é, em poucas palavras, aquilo que gostaria de falar sobre o Pai Nosso, porque eu quero centrar-me na segunda parte daquilo que Jesus ensina. Na segunda parte, Jesus ensina grandes princípios. Aparece aqui Jesus a contar uma parábola. E sabemos que quando Jesus conta uma parábola, Ele quer ensinar-nos princípios eternos que, quando nós praticamos, eles trazem muito benefício à nossa vida. Eles trazem muita instrução, eles trazem muita sabedoria. E se nós andarmos nesses princípios, nós só faremos bem a nós próprios. Nós iremos edificar a nossa casa sobre a rocha, nós iremos edificar a nossa casa sobre algo que está fundamentado na palavra de Deus, e Deus vela pela sua própria palavra. Então, nesta parábola que nós lemos, aparecem aqui 3 amigos. Eu vou dar títulos a estes 3 amigos. O primeiro amigo chama-se um amigo egoísta. Eu vou-vos dizer porque é que eu acho que ele era egoísta, apesar da tradição mostrar que ele não era egoísta. Então eu chamei-lhe de egoísta, especialmente porque ele sai da sua casa já tarde, e como se fazia no Oriente, porque há muito calor durante o dia, ele saiu assim já quase, provavelmente ao anoitecer, para não apanhar muito calor, e quando chega à casa de um amigo seu, ele já chega bem perto da meia-noite. Então eu chamo-o de egoísta porque ele à meia-noite, o que é que ele vai fazer? Ele vai perturbar o seu amigo, que já está dentro da sua casa, mas ele sabe, este amigo egoísta, ele sabe que se bater à porta da casa do seu amigo, ele vai ser bem tratado. Ele vai comer uma refeição, ele vai receber água para lavar os pés, que já pela caminhada devem estar duridos, e não só doridos, como sujos também. Deve receber uma caminha, deve ser recebido com muita alegria, não é verdade? Então, ele, quase à meia-noite, ele vai acordar de alguma maneira o seu amigo, não é? E o seu amigo vai recebê-lo de forma maravilhosa, não é? Os orientais, especialmente os judeus, mas também os árabes, não é? Eles são educados, e na altura em que esta parábola foi contada, a hospitalidade era muito importante. A hospitalidade é sempre muito importante em qualquer época da nossa existência, da existência humana, mas naquela altura que havia muito poucas hospedarias, não é? Não havia os hostels, o Airbnb e outras coisas desse género, não é? Então, tinham que ser os amigos a receber nas suas próprias casas os seus amigos também. Então este amigo bate à porta do seu amigo, e ao bater à porta do seu amigo, obviamente ele é bem recebido. Mas aqui eu queria contar uma história, um conto que o Dr. Moisés Groisman, que é um psicoterapeuta familiar sistémico, ele conta num dos seus livros, Minha Família, Meu Dinheiro. Ele conta esta história, que é um conto
um conto árabe. Diz que um amigo estava a passar por momentos muito difíceis, momentos extremamente difíceis. Ele estava a passar um momento em que tinha graves problemas financeiros e os seus amigos queriam ajudá-lo, mas sem o constranger, né? Queriam ajudá-lo, mas com toda a dignidade, de maneira que disseram ao seu momento difícil: olha, nós sabemos que tu estás a passar um momento difícil, nós queremos te comprar o teu cavalo. O cavalo era um puro sangue. E aquele amigo disse assim: não, meu puro sangue eu não vendo, só que se estiver mesmo nas lonas, só se estiver mesmo sem nada, é a minha última alternativa, é a última coisa que eu quero fazer. Bem, passou um tempo e os amigos perceberam que as coisas não tinham melhorado financeiramente para este amigo, e um deles, muito especial, um amigo muito especial, ele decidiu ir fazer uma visita a este amigo. Sabia de alguém que ia para aquela terrinha que era relativamente perto, e disse: olha, diz ao meu amigo que tal dia, ao entardecer, eu estarei a fazer-lhe uma visita. E assim foi. Naquele dia marcado, este amigo foi lá a visitar o seu amigo, foi excepcionalmente bem recebido, como manda o protocolo e a etiqueta das boas amizades, e conversaram, falaram sobre todos os aspectos da vida, e no final o amigo que tinha se deslocado para visitar esse amigo disse: olha, sabes porque eu estou aqui? Eu vim comprar o teu cavalo. E aquele amigo disse assim: olha, mas eu não posso vender-te, Podes vender-me porque tu estás a precisar vender o cavalo? E ele disse: porque acabei de o matar para fazer a refeição, para receber um dos melhores amigos que eu tenho. Então, meus irmãos, este é um conto sobre a hospitalidade oriental. Felizmente, nós também, portugueses, somos hospitaleiros, brasileiros também são hospitaleiros. Normalmente, aqueles que são latinos, não é? Os latinos têm uma forma de receber maravilhosa e muito boa. Então, meus queridos, chamei ao primeiro amigo o egoísta. Ao segundo amigo, a própria Bíblia o chama de amigo importuno. Eu também o chamo de desprevenido. Desprevenido porquê? Porque esta pessoa é acordada já tarde da noite e abre a porta, recebe o seu amigo, mas a verdade é que lhe faltava um dos ingredientes importantes na recepção de um amigo. Naquela altura era extremamente importante ter pão para receber o seu amigo, e ele não tinha pão. Por isso eu o chamo de desprevenido em primeiro lugar, não é? E depois, o que é que este homem desprevenido faz? Ele vai à casa de um amigo seu, não é? Chega lá à meia-noite, bate a porta e pede ao amigo que está lá dentro, diz: olha, eu preciso de pão, eu preciso que tu me emprestes 3 pães, porque chegou um amigo de viagem, acabei de o receber e não tenho pão. Então este foi um amigo que foi importunar o outro amigo. Aquilo que o amigo fez com ele, o egoísta fez com ele, este desprevenido fez com o outro, foi importuno, não é? Porque teve que de alguma forma se socorrer para ir matar a fome a um amigo que vinha de viagem. E finalmente temos o terceiro amigo, que eu chamo o amigo com má vontade. O amigo com má vontade porque quando o outro importunou, ele lá de dentro disse assim: podes ir embora, a esta hora eu não te dou nada, eu não saio desta cama, podes ir embora, eu já estou deitado com a minha mulher, deitado com os meus filhos, e podes ficar tranquilo que eu não saio daqui. E então eu chamo este homem o amigo de má vontade. Ele estava mais preocupado, não é, com não perturbar lá o sono
das crianças, da esposa, do que safar o outro amigo. Mas não é verdade? A verdade é que porque este amigo o importunou tanto, ele chegou um momento que pensou assim, bem, o melhor é realmente safar este amigo. Saiu da cama, pegou nos 3 pães, entregou ao amigo que estava à porta e lhe disse, olha, vai à tua vida, deixa-me em paz. Então, esta parábola também é conhecida como a parábola dos amigos. Eles não eram os 3 amigos uns dos outros, só o do meio é que era amigo do primeiro e do terceiro, mas é chamada a parábola dos amigos, do egoísta, do imprevidente ou importuno e finalmente aquele que tinha má vontade. Eu queria deixar-vos somente 3 pequenas lições que Jesus nos ensina com este texto. E as lições de Jesus, sempre que Jesus ensina uma parábola, ele quer ensinar verdades, como eu disse no início, não é? E ele quer ensinar aqui 3 verdades muito importantes. A primeira é que a importunação superou o vínculo da amizade. Naquele momento, quando aquele homem foi bater à porta do amigo que estava deitado com os seus filhos e a sua família, o que o fez emprestar os 3 pães não foi a amizade. Foi o facto dele o importunar. Provavelmente ele estava a fazer barulho, provavelmente ele ia acordar a vizinhança, provavelmente ele ia fazer para ali um barulho, um escarcéu e uma confusão, porque ele viu logo que ele não ia embora, simplesmente por ele lhe dizer, vai-te embora. Não, ele estava a insistir, ele não voltaria para casa sem aquele pão. Ele não voltaria para casa sem que o amigo lhe desse aquilo pelo qual ele lá tinha ido. Então o amigo deu os pães não pela amizade, não foi pela amizade, mas por ele ser importuno, pela importunação, não é? Pelo incômodo que este estava a causar. A palavra importunação significa perturbação ou impertinência. Significa também não ter vergonha. Porque este amigo, à meia-noite, ele não teve vergonha de insistir, de bater, de pedir, de dizer, epá, tens que me safar, eu tenho que pôr pão na mesa do meu amigo, eu tenho que receber bem o meu amigo, ele está cansado, ele está fatigado, ele está faminto, ele precisa. E este homem não aceitou o não do seu amigo. Então, significa a importunação que não tem vergonha. E olha o que Jesus diz no versículo 8. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes o que? Os pães, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus está aqui a dizer que naquele momento de importunação, o que moveu não foi a amizade, foi a importunação, o indivíduo era chato mesmo, e naquele momento ele não somente lhe dava pão, como era capaz de lhe dar carne, como lhe dava batatas, como lhe dava cebola, lhe dava aquilo que ele pedisse. Ele queria era livrar-se. O que ele queria era livrar-se do seu amigo. Por isso, o versículo 9 diz assim, por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, meu irmão, quando a nossa oração não for respondida pela amizade com Deus, ela será certamente respondida pela nossa insistência, pela nossa perseverança em obter aquilo que nós queremos. Bem-vindo, Charles, também. Em obter aquilo que nós queremos. Se não for pelo vínculo que nós temos de amizade, de paternidade com o Pai, Jesus está-nos a ensinar, olha, a vossa insistência, a vossa perseverança tem galardão. Não desistam, não deixem de continuar a pedir. O que é que Jesus está aqui a dizer? Jesus está a ensinar-nos que Ele nos autoriza a sermos persistentes. E vou um pouquinho mais longe, a sermos chatos, a pedir, a bater e a procurar. Quando eu tenho uma necessidade, sei que o Pai pode prover essa necessidade. A minha atitude tem que ser de importunação. Olha, ainda não tenho, olha, eu ainda preciso, eu ainda estou à espera, olha,
vem daí, dá-me o pão que eu preciso, dá-me o alimento que eu preciso, dá-me o emprego que eu preciso, dá-me a estabilidade na empresa que eu preciso, dá-me a saúde que eu preciso, abençoa a minha casa, abençoa. Jesus dá-nos essa autorização e Ele ensina-nos. Não recebam um não. Não recebam um não à primeira, fiquem tranquilos e vão-se embora. Não. É necessário continuar a dizer: eu preciso, eu necessito, isto é importante para mim. Então, meu irmão, quando as nossas orações não forem à primeira respondidas, provavelmente há um teste. O teste se verdadeiramente nós queremos ou precisamos aquilo que nós estamos a pedir. O teste do tempo, o teste da perseverança, o teste da persistência sempre vai surgir no nosso caminho. Amém? Então, meu irmão, esta é a primeira lição que eu queria deixar convosco. A segunda lição que eu queria deixar, o Charles escreveu ali: o maior no reino de Deus é aquele que serve, sem dúvida nenhuma, é aquele que serve. E esta parábola também nos fala sobre servir. Segunda coisa muito importante, a segunda lição que Jesus nos quer ensinar, é que Deus é o pai de família que tem mais desejo de nos abençoar, de nos dar, do que nós de recebermos. Ele está mais disposto a abençoar-nos do que nós a estarmos de mãos estendidas a receber, porque muitas vezes o Pai nos quer abençoar, mas nós rapidamente desistimos. Não somos como aquele amigo, não é? Olhem o que o versículos 11 diz, o 11, o 12 e o 13 dizem. Diz assim: qual dentre vós é o pai? Qual é o pai? Que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe, uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, outra versão diz, ora, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas, é o que a outra versão diz, aqui diz boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está aqui a dizer-nos o seguinte: o meu Espírito Santo é o mais precioso que existe na terra. Eu estou disposto a dar-vos o Espírito Santo, e com o Espírito Santo vocês terão todas as vossas necessidades supridas. Eu tenho este desejo de vos abençoar. Olhem, vocês são maus. A vossa natureza é uma natureza pecaminosa. Vocês erram, vocês falham. Vocês estão longe de ser perfeitos. Na realidade, vocês muitas vezes estão maus. Mas sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Se ele vos pedir um pão, vocês não vão dar uma pedra. Se ele vos pedir um peixe, ele não vai dar-vos uma cobra. Se ele vos pedir um ovo, vocês não vão dar um escorpião. Então, se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará. O que é que ele está aqui a dizer? Que Deus está pronto a abençoar-nos. Deus está pronto a suprir as nossas necessidades. Fátima, Raquel também. Deus está preparado, com o coração aberto, com mãos estendidas, para nos abençoar. Na realidade, em Tiago 1,17 diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Boas dádivas, dádivas perfeitas, coisas boas vêm do alto. Descendo do Pai, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação alguma. Uma versão mais atualizada diz assim: em quem não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes. O Deus que nós servimos não é um Deus que hoje está de bom humor e amanhã acorda de mau humor. Hoje quer, amanhã não quer. Hoje está bem disposto, no outro dia já nos dá com os pés. Não, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não muda, é um Deus sempre disposto a nos abençoar. Na realidade, eu ontem estava a ler Isaías, se não estou em erro, é o capítulo 54, diz assim, que ainda que a nossa mãe nos abandone, Deus jamais nos abandonará. Que texto magnífico, não é? Os nossos pais podem falhar connosco, os nossos pais, é difícil eles falharem connosco,
mas é humano e nós sabemos que pela história, por tantas histórias que conhecemos, que isso é possível, mas o nosso Pai nunca nos abandona. Deus tem grande prazer em satisfazer as nossas necessidades. Então precisamos orar com perseverança, porque a oração bem-sucedida é a oração que persevera, é o pedido que é feito insistentemente. Jesus está aqui a dizer-nos: insistam, porque eu sou um Pai bondoso que vos dá o melhor, e se eu vos dou o melhor, não deixarei também de vos dar o menos importante. E a última lição que Jesus nos quer ensinar é que os intercessores não voltam nunca de mãos vazias. Na realidade, este amigo importuno é a figura do intercessor. Ele não precisava daquele pão. Ele tinha ido para a cama de barriga cheia. Ele só precisava de pão no outro dia. Ele, quando foi bater à porta do outro amigo, Patrícia, ele foi pedir, não foi para ele, foi para o outro amigo. Na linguagem bíblica, na linguagem teológica, quando eu peço a favor de outro, eu sou um intercessor. A intercessão são os pedidos feitos não a favor de nós próprios, mas a favor de outras pessoas que nós sabemos que estão em necessidade, sejam quais forem essas mesmas necessidades. Quaisquer que sejam as necessidades. Um intercessor é alguém que ora a favor das necessidades do outro, não é? Então, meus irmãos, esta é uma lição. Aquele homem não largou a porta do seu amigo sem trazer os pães. Este é o espírito da intercessão. Eu não levo um não, eu não estou satisfeito com o não, principalmente quando nós sabemos que aquilo que estamos a interceder é da vontade de Deus. E obviamente Deus sempre quer suprir as nossas necessidades. Deus não prometeu muitas coisas, mas Deus sempre prometeu suprir as nossas necessidades. Estar connosco em todo o tempo, fazermos mais do que vencedores, nunca nos deixar abandonar. Então, há aqui uma lição muito importante, que é a figura do intercessor que pede a favor do outro. Se aquele espírito de insistência venceu aquele homem egoísta, se venceu aquele homem preguiçoso, que não queria, de má vontade, não queria levar-se da sua cama, quanto mais a oração vai ser uma oração prevalecente diante do Pai. Porque nós não estaremos a pedir a um Deus mal disposto, a um Deus preguiçoso e a um Deus mal-humorado, nem um Deus de má vontade. Não, pelo contrário, estaremos a pedir ao nosso Paizinho Celestial. Por isso a palavra de Deus o chama de Abba, Pai, Paizinho, Paizinho. Nós podemos ter a ousadia de Pai dizendo: meu Paizinho, meu querido Pai. Amém? Porque Ele nos escuta, nos ouve e supre as nossas necessidades. Jacó, quando ele lutava com o anjo, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Esta foi a atitude deste intercessor impertinente, deste amigo importuno, que importunou o seu amigo até que ele trouxe aquilo que ele precisava, não para ele, mas para o seu amigo. Lina, estas são 3 lições extremamente importantes que Jesus nos ensina nesta parábola do amigo importuno, nesta parábola dos amigos, nesta parábola que eu chamo quando os maus dão coisas boas. Foi este o título que eu dei a esta parábola, quando os maus dão coisas boas. Não é? E quem são estes maus? Os maus somos nós, mas mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Queremos que nada lhes falte. Se for preciso, fazemos tudo e mais alguma coisa, todo o sacrifício, para que nada falte aos nossos filhos. Não é verdade? Agora, nós sendo maus, sabemos dar boas coisas, muito mais o Pai Celestial dará bens ao que lhe pedirem, dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Há aqui 3 verbos muito importantes e com isto eu vou terminar. O intercessor precisa fazer 3 coisas, mas não só o intercessor. Quando eu oro por mim,
não é? E muito mais o intercessor, que estava a falar da intercessão. O intercessor precisa de pedir. Quando eu peço, sou eu e Deus, não é? Eu dependo da vontade da pessoa a quem peço, não é? Isto implica falar: ó Deus, que a tua vontade se faça na minha vida. Buscar implica em ação, não é só pedir, não é só falar, implica no esforço de procurar aquilo que nós buscamos, não é? Quando eu peço: Deus, dá-me um emprego, eu não posso ficar deitado até o meio-dia à espera que Deus resolva a minha questão. Eu tenho que pedir e eu tenho que buscar. E quando eu buscar, a minha petição me será dada. Mas há aqui um terceiro verbo, que é bater. Bater implica numa barreira que nos impede de entrar. Nós muitas vezes necessitamos de bater para quê? Para que as portas se abram. Isto depende de quem está lá dentro ouvir, de quem está lá dentro ter boa vontade para abrir, para que nós possamos entrar. Não é verdade? Mas a verdade é que Deus nos instiga, Deus nos ensina, Deus façam estas três coisas. Não deixem de pedir, não deixem de buscar, nem deixem de bater. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O amigo que desejava pão não foi desencorajado pela recusa do outro amigo. Deus não responde às nossas repetidas orações para se ver livre de nós. Ele responde às nossas orações porque Ele verdadeiramente nos ama. Então, meu irmão, meu último conselho para mim, conselho para ti, é que você e eu, que nós perseveremos, que nós batamos, que nós peçamos, que nós busquemos, porque a resposta certamente virá. Se nós, homens, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais, aquele que nos criou, à sua imagem e semelhança, aquele que enviou o Filho para nos salvar e o Espírito Santo para nos acompanhar nesta jornada da terra, Ele vai escutar as nossas orações e vai suprir certamente as nossas necessidades. Que Deus ricamente te abençoe. Queria, para concluir, falar sobre três coisas. Primeiro, finalmente vou terminar com oração. Queria pedir que você pudesse partilhar no seu Facebook, ou depois, quando eu colocar no WhatsApp, mande para alguém que você veja que necessita. Também, se você quiser fazer uma oferta para assar a nossa terra, uma vez que neste momento sem reuniões também não temos entradas, no SNT Algarve está lá o IBAN para onde você pode transferir. E finalmente eu queria concluir com uma oração. Ponha a mão no seu coração, lembre-se das suas necessidades, das suas orações, e não desista de orar, de buscar, de pedir e de bater. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelas lições da tua palavra e te ajudes a entendermos estas verdades e a termos fé para acreditarmos que ao pedirmos receberemos, ao buscarmos encontraremos e ao batermos a porta se nos abrirá. Eu quero te pedir que assim seja e assim aconteça na vida de cada pessoa que escutar esta mensagem, que as necessidades, os pedidos, as orações, tudo aquilo que está no coração deles e que eles necessitam, Senhor, que tu possas trazer respostas efetivas, rápidas, Senhor, à vida de cada pessoa, às suas famílias, aos seus empregos, negócios, a vida familiar, a vida empresarial, a vida no trabalho, a vida estudantil, a vida na saúde, Senhor, em todas as áreas da vida destas pessoas, que tu possas ser o provedor e aquele que responde às necessidades. Nos lembramos também deste momento difícil em que o mundo está a atravessar. Oramos para que rapidamente os cientistas descubram remédios e a vacina tão necessária, e oramos também para que rapidamente, Senhor, possamos voltar à normalidade dentro daquilo que é possível e possamos também, mais uma vez, vencer este período difícil. Sei que estás conosco, sei que não nos deixaste nem abandonaste, mas nos ajudas, nos consolas, nos confortas e nos abençoas dia a dia. Livra-nos do mal,
livra-nos do mal, dos desastres, dos acidentes, das doenças, das enfermidades, deste vírus, livra-nos das más pessoas, dos maus sentimentos, maus pensamentos, más escolhas e de tudo aquilo que não é bom para nós. E ajuda-nos, Senhor, a sermos como Jesus, a perdoarmos, a amarmos e a sermos intercessores, intercedendo pelas necessidades uns dos outros. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Daqui, em meu nome, da minha esposa e da minha família, eu vos mando um grande beijo. Que Deus ricamente te abençoe. Até ao próximo domingo, às 10h30 da manhã, live. Estarei aqui a ministrar uma palavra que meu intuito é que te abençoe também. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, de acordo com a hora que escutares esta mensagem.